Você considera um privilégio participar financeiramente da obra missionária? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentado Online, edição Adultos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos dando aí prosseguimento à nossa revista do quarto trimestre de 2023, Lições Bíblicas Adultos, TPAD, com o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus, ou de Cristo, né? A lição de hoje é a lição de número 9, ela vai ser ministrada no dia 26 de novembro de 2023, com o tema A Igreja e o Sustento Missionário. Dentro das lições que viemos abordando, nós tivemos aí uma sequência de 3 lições, dando bastante ênfase à questão do compromisso da igreja com a obra missionária e com a pessoa do missionário e sua família. E essa é a última lição que está tratando diretamente desse ponto fundamental em relação ao sustento do missionário. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, não é uma oração onde eu vou apresentar as causas que você coloca aí nos comentários, que já estão muitas delas aqui no caderno de oração. Se você tem alguma causa, fique até o final, que eu vou estar orando junto com você, mas é uma oração para que o Senhor possa conduzir esse programa sem distrações, sem impedimentos, e também venha iluminar a nossa mente. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu te peço perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas neste momento. Peço ao Senhor que possa iluminar a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que eles também possam, Senhor, compreender e juntos possamos colocar em prática a Tua Palavra, pois esse é o propósito de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, aprendermos para colocar em prática. Tira todo impedimento, toda distração e nos dá um programa, mais uma vez, edificante para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Participe aí do projeto Mais 3 inscritos do canal. Se o canal tem sido bênção para você, preste atenção. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário, divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então não deixe de participar, não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever, não deixe de comentar o que você achou dessa aula também. Texto áureo. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Verdade prática. O sustento missionário é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. Leitura bíblica em classe está em Filipenses capítulo 4, versículos de 10 a 20, e nós não teremos nessa aula o Entendes Tu que Lês. Eu já tenho um vídeo bem curto aí avisando por que não foi possível devido ao lançamento do meu curso Como Facilitar o Meu Estudo da Bíblia, tá? Na data da gravação do Entendes Tu que Lês, acabou estando relacionado aí com a questão do lançamento do curso, né? O curso foi lançado no dia 4, se estendeu até o dia 5, e o Entende Tu que Lês é gravado no dia 6. E aí não foi possível nesse caso, então nós não teremos Entende Tu que Lês nesta aula, nessa lição de número 9. O link do meu curso já está lançado, está aqui na descrição, logo no início, para você, caso você queira adquirir. Esperou tanto, ainda não aproveitou, tá na hora de você aproveitar aí, porque eu tenho certeza que vai te ajudar bastante com a sua compreensão das escrituras, tá bom? Então não haverá Entendes Tu que Lês. E aí você sabe que a leitura está em Filipenses 4, do 10 ao 20. Palavra-chave, sustento. Plano de aula, você que é professor, professora, vamos lá. Você que é aluno também, sem nenhum problema, preste atenção como a aula vai ser desenvolvida. Na última lição, estudamos a relação do chamado missionário com o campo profissional da pessoa chamada. Ou seja, usando o trabalho para fazer missões. Nem todo lugar está
há possibilidade de se entrar, mas através do trabalho é possível entrar e a pessoa aproveitar isso também para fazer missões nos momentos vagos, nesse caso. Nesta lição, focaremos de maneira mais específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária, com o exemplo da Igreja dos Filipenses. Para iniciá-la, sugerimos a seguinte atividade. Pergunte se os alunos acham participar do sustento financeiro da obra missionária é ou não um privilégio. Não foi isso que eu fiz no início da aula? Então faça a mesma coisa. E ouça o que os alunos têm a dizer e depois você pode dar prosseguimento à lição. O comentarista da lição, pastor Wagner Gabi, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. Objetivos da lição. Ela é dividida em 3 tópicos, então vamos lá. Primeiro tópico, explicar a relação da igreja de Filipos com o sustento missionário. Segundo tópico, elencar os princípios básicos do sustento missionário. E terceiro tópico, conscientizar a respeito da importância do investimento financeiro da obra missionária. Vamos para a nossa introdução? O propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual, ou seja, na nossa atualidade. Iniciaremos nosso estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10 a 20. Isso quer dizer que nós vamos nos basear no modelo bíblico para os nossos dias. Afinal de contas, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então nós vamos tirar ensinamentos das Escrituras para praticarmos no nosso dia. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses e, finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e o da igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário. Essa é uma lição interessante, porque nós vamos estar diante de 2 igrejas, uma na cidade de Filipos e outra na cidade de Corinto. E nós vamos ver aí um contraste entre elas no último tópico. Consciência do sustento missionário, né? Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Não é uma opção apenas, né? É um dever nosso. É claro, dentro das nossas possibilidades, mas é um dever de cada cristão. Que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade. Vamos lá, tópico 1, a igreja de Filipos e o sustento missionário. 1. Paulo e a igreja de Filipos. O texto da nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. Nós aqui temos uma compreensão do seguinte: a igreja de Filipos, de forma voluntária, ela oferta na vida do apóstolo Paulo. Tá? Deixa eu colocar aqui esse texto. Vamos colocar o texto na tela. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 10. É a carta da alegria. Vamos ver aí o que nós temos aqui. Inclusive, em algumas bíblias, o título aqui é Agradecimento de Paulo pelas ofertas. Olha o que ele diz. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, ou seja, não foi a primeira vez que os filipenses fazem isso, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Então, por algum motivo, o apóstolo Paulo sabe que os filipenses, eles queriam poder ajudar, mas de alguma maneira faltou uma oportunidade. Não sabemos o que aconteceu, mas o apóstolo deixa claro que ele está ciente que o desejo deles era ajudar, mas por algum motivo eles não puderam fazer isso antes. Mais uma vez, que não era a primeira vez. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Deixa eu mudar aqui para o meio da Revista Corrigida. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. O apóstolo Paulo, dentro do chamado que Deus o deu, porque todos nós fomos chamados para louvar, adorar a Deus, tá? Mas Deus tem vocações específicas. A vocação tem a ver com um serviço específico na obra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele sabia que por causa do chamado que Deus o deu,
para que ele pudesse cumprir esse chamado com excelência pela graça de Deus, ele padeceria, ele sofreria, porque o próprio Deus já havia dito isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, quando ele manda Ananias ir até onde Paulo estava. Então ele fala, eu lhe mostrarei o quanto ele deve sofrer por amor ao meu nome. Então Paulo, o chamado de Deus na vida de Paulo, traria para ele, como consequência, sofrimento. Então o apóstolo diz assim, não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ou seja, ele está feliz que a igreja dos filipenses, né, a igreja de Filipos, né, os filipenses se lembraram dele no sentido de mandar a oferta, ainda que não tiveram oportunidade de fazer isso antes, mas Paulo não está agradecendo por causa da questão de dizer assim, olha, eu estava aqui aflito, abandonado, largado, ninguém ligava para mim, e agora vocês ligaram. E aí ele diz que está se regozijando. Não, não é por isso. O apóstolo já tinha aprendido a viver com o que tinha. Aí ele vai demonstrar isso. No 11 ele fala que não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então o apóstolo Paulo, ele é um homem que tem satisfação no que Deus tem permitido chegar à sua vida. E aí ele vai explicar isso a partir do versículo 12. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Então você vê aqui que tem um contraste entre o abatido, que é não ter, e o abundância, que é ter o suficiente. Em toda maneira e em todas as coisas, deixa eu colocar aqui, né? Senão você não tá vendo, né? Você está abatido, como também irá ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Por que é bom, quando Deus tem um chamado, sermos treinados? Porque nós não vamos desistir por causa das circunstâncias. Essa carta que Paulo está escrevendo, ele está preso. No capítulo 4, versículo 4, ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, ou regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo regozijai-vos. Como é que uma pessoa presa pode incentivar uma igreja a se alegrar se ele deveria, humanamente, pelo seu estado, estar triste? Só que Paulo não vivia por circunstância. A fé de Paulo não estava baseada em circunstância. E muitas vezes a nossa fé está baseada em circunstância. Se está tudo bem, aí nós estamos bem com o nosso relacionamento com Deus. Mas se as coisas não estão bem, nós começamos a ter a nossa fé abalada. Paulo não era assim. Por isso que ele diz aqui, sei estar abatido e sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas já estou instruído. Porque quando você é instruído nas coisas e aprende a passar pelas situações difíceis da vida, você não fica com a sua fé abalada por causa das circunstâncias desfavoráveis. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Paulo passou necessidades por causa de realizar a obra de Deus. Ele abriu mão dos seus direitos para fazer o que Deus chamou ele para fazer. Tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então Paulo usa aqui algumas palavras para fazer um comparativo. Fartura com fome. De um lado, fartura, do outro lado, fome. São os extremos. Fartura, tem bastante. Fome, não tem nada. Abundância, tem bastante. Necessidade, não tem. Tá faltando o que ele precisa. Aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo é um dos versículos que tem sido torcido na atualidade. Porque Paulo não está falando posso todas as coisas naquele que me fortalece, num contexto de conquistas a nível de eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, eu posso ter um apartamento, eu posso conquistar o que eu quero. Não é disso que Paulo está tratando. Paulo está tratando que ele aprendeu a viver com ter ou com a falta. Ele aprendeu a viver com abundância e com a escassez. E é isso que nós precisamos aprender. Aprender a passar pelos momentos da vida sendo gratos a Deus. Senhor, eu estou passando por um momento de dificuldade, um desemprego, a falta de alguma coisa, mas eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me fortalecido, me ajudado. É isso que Paulo está nos deixando como exemplo, versículo 14. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição.
Ou seja, ele está dizendo para os filipenses que foi boa a iniciativa que eles tiveram de ajudá-lo. E bem sabeis vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, ou seja, quando Paulo estava ali começando, quando partiu da Macedônia, nenhuma igreja, nenhuma comunicou. Esse comunicar aqui tem a ver com aquele, né? Comunicar lá de Romanos capítulo 12, que eu mostrei em outra lição, sobre a questão, né? Comunicar com os santos, né? Nas suas necessidades, ou seja, quem tem ajudar quem não tem. É isso aqui que Paulo está mostrando. A igreja de Filipenses está ajudando Paulo. Ou seja, nenhuma igreja comunicou comigo, ou seja, nenhuma igreja me ajudou financeiramente, com respeito a dar e receber, senão vós somente. Então Paulo está fazendo mais um elogio, porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Então Paulo agora está preso, mas quando ele estava em Tessalônica, eles enviaram, porque, para pensar, funcionava assim. Paulo já tinha começado a igreja em Filipos. A obra começou. Ele já não estava mais lá. Só que quando ele está em Tessalônica, é um início de uma obra. Paulo tinha por hábito não aceitar valor financeiro no lugar onde ele estava começando uma obra, para que não viesse a dar, entender que ele estava fazendo aquilo por causa do dinheiro. Então Paulo, para proteger, a nível de não deixar com que o evangelho viesse sofrer danos, o avanço do evangelho, Paulo abria a mão. Aí o que os filipenses fazem? Eles mandam dinheiro para ele, recurso. Não que procure dádivas. Ó, Paulo não procura dádivas, mas procura o fruto que aumente a vossa conta. Paulo está preocupado com vidas. Paulo está preocupado com salvação das pessoas. Paulo está preocupado com o crescimento espiritual das pessoas. E aqui há uma lição para a minha vida e para a sua. Muitas vezes, irmãos, nós estamos fazendo a obra de Deus preocupado exclusivamente com o nosso nome, com as possibilidades que vão aparecendo para que nós possamos mais e mais ser conhecidos. Mas o nosso conhecimento não, esse ser conhecido não é preocupado com que, por meio das pessoas nos levar, o nome do Senhor seja glorificado. Ainda que de uma forma disfarçada, eu digo glória a Deus, Deus seja louvado e tudo, mas eu tô com o coração voltado a me promover, a tirar benefícios exclusivamente para mim, tem um propósito em relação à obra do Senhor, à causa do reino. Então Paulo não, Paulo está preocupado com avanço, com crescimento, mas bastante tenho recebido. Paulo está agradecido e tenho abundância. Cheio estou depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O que Paulo está dizendo? Que aqueles que ofertam na vida dos que estão fazendo a obra de Deus, aqueles que ajudam, isso é agradável a Deus como um sacrifício. O sacrifício a Deus, ele não é apenas ir e apresentar o nosso corpo, no sentido da nossa vida, como um culto, mas as nossas finanças também precisam estar à disposição do reino. Deus nos deu a condição financeira para pelo menos 3 coisas. O nosso sustento, promover a obra de Deus e ajudar pessoas. Porque eu posso indiretamente, eu não estar diretamente ajudando alguém ali dentro da igreja, em si, do templo, do lugar onde eu congrego. Um projeto da obra de Deus, que eu quero dizer. Você não está ajudando diretamente só o projeto da obra de Deus naquele lugar, mas às vezes você está ajudando pessoas individualmente. Então, o valor que vem na minha mão, eu não posso pensar só em mim. Há pessoas que querem ganhar muito, correm atrás. E Deus sabe que aquilo é uma atitude egoísta. Por quê? Porque não tem pessoas dentro do seu projeto. E quando tem é a esposa e os filhos. E o restante, não tem mais nada. A obra de Deus, a igreja às vezes faz algum tipo de campanha para poder levantar fundos, para poder investir no reino. Quando é uma igreja, é uma terra fértil, que tem vários projetos e você não entra em nada. Eu já faço mais do que o necessário, já entrego meu dízimo, já está muito bom. Você não é alguém que entendeu nada sobre a questão
do reino de Deus e da sua vida a partir do momento que você faz parte do reino de Deus, e eu também. Um dia eu também não tinha entendimento disso. Mas através de estudando a palavra de Deus, ouvindo pregações, ensinamentos, eu fui me conscientizando que tudo que passa pela minha mão, eu sou apenas um mordomo. Eu não sou dono de nada. Salmo 24 diz que tudo é do Senhor. E se eu usar isso de forma egoísta, Deus não se agrada. Às vezes nós estamos passando na rua, uma pessoa nos para e fala assim, paga um lanche para mim, paga um salgado para mim. Eu não estou falando aqui de dar o dinheiro em si, mas a pessoa está pedindo. E eu com meu coração duro, eu com meu coração duro, digo, não tem. Irmãos, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Muito sério. Eu digo não tem, mas às vezes na minha carteira, eu tô usando eu como ilustração porque eu acho melhor. Apenas aqui de uma forma ilustrativa. E aí eu na minha carteira tenho lá um cartão. Que se fosse o lanche pra mim, eu ia passar o cartão pra mim comer. Tá entendendo? Mas pra pessoa que tá com fome, eu não quero passar o meu cartão. Porque, não tem dinheiro aqui, mas eu tenho um cartão. Eu posso passar o cartão, mas eu não vou passar. Eu vou passar pra mim, mas pra ele não. Você acha realmente que isso agrada a Deus? Deus tem me confrontado com isso. E eu tô aprendendo com ele a cada dia. Ele tem me feito. E o importante é quando você pode pagar alguma coisa que alguém pede pra comer, tá com fome. Mas não quer trabalhar. Irmão, isso aí não é com você. Essa parte não é com você nem comigo. Essa parte é com Deus. Se a pessoa tá com fome e ela pede e você pode fazer, se você se esforçar, você pode fazer, quando você pode realmente, faça. Faça, sabe por quê? Porque Deus se agrada. Deus se agrada. Porque eu tenho certeza que se eu procurar desculpa, eu tenho 1000 desculpas para não ajudar ninguém. Mas Deus não está querendo as minhas desculpas. Deus está querendo ver até onde o meu coração é sensível à necessidade do outro. Porque nós somos muito bons para julgar pessoas. Deixa eu falar uma coisa aqui. Existem pessoas que moram na rua e já tiveram oportunidade de sair, não saem, têm família, é verdade, estão acorrentados por forças malignas também, que nós somos cristãos, nós sabemos que isso existe. Mas para pensar. Alguém fala assim, não, é fácil, é só dar um banho na pessoa, entendeu? Bota os currículos e a porta vai abrir. Como assim? Primeiro, a pessoa não tem casa, mora no meio da rua. Qual é o endereço que ele vai botar no currículo? Moro debaixo do viaduto. Qual o telefone que ele vai colocar no currículo? Não tem telefone. Quem é que vai contratar uma pessoa que mora na rua? Fala pra mim, irmão, seja sincero. Tem que ter todo um plano, todo um projeto social para poder trazer essas pessoas de volta para a sociedade. Fora como a cabeça dele tá toda bagunçada, ou dela. Isso não é fácil assim não, irmãos. Isso é mais complicado do que a gente pensa. E às vezes a gente, insensivelmente, não quer nada. Tem gente que já teve oportunidades. Eu não discordo. Mas tem pessoas que, infelizmente, ele não vê como sair daquilo. E a vida dele se acostumou a estar dentro daquilo, daquela maneira. Que uma pessoa que está limitada àquilo, ela não vê outro mundo, ela não vê outra coisa. Ela não consegue ver nada além daquilo. Quantos de nós? Vamos falar da gente. Quantos de nós se acomoda às vezes na nossa vida, no nosso mundinho? Vou chamar de mundinho, meu mundinho. Eu me acomodo. E eu vou vivendo, eu tenho comida, eu tenho bebida, eu tenho trabalho, mas eu me acomodei daquela vida. Aí eu tô aqui numa zona de conforto, confortável, bem confortável. Até uma hora que Deus permite que o pé da cadeira, e aqui é de forma figurada, quebre e eu tomo um tombo. Aí eu rapidinho acordo pra vida. Sabe? Que aí eu tenho que acordar pra vida. Ou eu acordo, ou eu acordo. Às vezes a gente tem que levar uns sustos pra Deus falar assim, não é só isso que eu quero de você não, Luna. Acorda. Vambora. Então, isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Então, a igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo, de modo que serviu para o seu sustento. Quem tem fome, tem aí uma frase que diz que quem tem fome tem pressa. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses 4, 10 a 20, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e a escassez na vida.
quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Olha aí. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Jesus, sua vida financeira não foi a mesma. Não estamos aqui fazendo apologia à pobreza, à miséria. Mas uma coisa é fato. Existem pessoas na Bíblia que, se elas continuassem a fazer o seu trabalho que elas estavam fazendo profissionalmente, elas tinham ganhado financeiramente muito mais. Eu tô falando financeiramente, tá? Por favor, entenda a minha colocação. Muito mais do que quando eles foram servir ao Senhor. Só que, com Cristo e de acordo com o chamado, nós temos que escolher. E o apóstolo Paulo, quando foi chamado, ele deu ouvido ao chamado e ele abriu mão da vida antiga. No Sinédrio, ele poderia ser um homem muito bem sucedido financeiramente. Mas quando ele veio para Cristo, ele não teve mais a mesma estabilidade financeira. Pedro, João, Tiago tinham lá uma vida. Eles tinham, vamos chamar assim para os nossos dias, uma empresa de pesca. Jesus arrancou todo mundo do trabalho. Será que eles passaram a ter a mesma condição de vida que eles tinham quando eram pescadores? Financeiramente? Então, dependendo do chamado, tem pessoas que não vão ser chamadas para tempo integral, então ele tem o tempo de trabalhar lá. Mas tem gente que vai trabalhar no reino, mais no reino, só no reino. E aí depende do coração sensível do pastor Mário Luna, do professor que está me assistindo, seja pastor, presbítero, evangelista, diácono, auxiliar, irmã de mesa de oração, missionário, missionária, quem quer que seja. E aí? Vivemos em tempos em que muitos cristãos acreditam que o fato de servirem a Deus garante abundância material em suas vidas. Tem muitos aí adeptos de só riqueza, 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 que teriam Jesus como alguém fracassado, Paulo fracassado, Pedro fracassado, Tiago fracassado, João fracassado. Era tudo fracassado na visão dessas pessoas. Eles não vão falar isso na pregação porque eles não perderam o juízo. Porque se eles falarem isso, ninguém mais vai querer ouvi-los. Mas que na cabeça, pela mensagem que eles pregam, dá a entender que todo mundo era fracassado, inclusive Jesus, com certeza. Olha onde o Filho de Deus é colocado ao nascer. Numa manjedoura. Não tinha nem estalagem, lugar para hospedar. Nasceu assim, ó. Você já parou para pensar nisso? O dono de tudo. E eu não estou fazendo apologia à pobreza, à miséria, não é isso. Mas eu estou mostrando que, às vezes, nós vamos precisar entender aonde está o nosso coração. E a gente vai chegar lá. Podemos perceber que, devido ao chamado na vida do apóstolo Paulo, sua situação financeira ficou extremamente sacrificada. Agora, já pensou se Paulo vive por circunstância? Ah, Deus, por favor, né? Eu vim te servir. Eu tô aqui, Senhor. Ó, eu oro, eu jejuo, eu busco, eu obedeço. Tu tem que me honrar. Aí começava a palavra de determinação. Não, tu tem que me honrar. E Deus tá olhando pra ele e dizendo, meu filho, tu vai aprender quanto tu deve padecer por amor ao meu nome. Jesus dizendo pra ele. Paulo, sua situação financeira ficou extremamente sacrificada. Paulo compreendia que para cumprir o chamado de Deus em sua vida, ele precisava abrir mão de muitos direitos. Um missionário que sai da sua terra para ir com a sua esposa, se tem filhos, para uma outra terra, ele está abrindo mão de vários direitos. Eu já mostrei aqui em aulas anteriores a situação do pastor Laércio Fernandes. O pastor Laércio Fernandes era gerente de banco no estado onde ele morava, que não era no Rio de Janeiro. Ele congregou conosco no Rio de Janeiro, mas ele vinha de um outro estado. E aí eu pergunto a você, será que lá na Bolívia, aonde ele está, pergunta a você, será que lá na Bolívia, onde ele está, preste atenção nisso aqui, ele tem tudo que ele tinha quando ele estava trabalhando como gerente de banco, no seu estado, na sua cidade? Não, eu tenho que fazer essa pergunta, vou colocar aqui na tela para você, caso você ainda não tenha visto. Aqui, ó, pastor Laércio Fernandes, tá aqui. Aqui ele apresenta o trabalho, ele é missionário, ele tá na Bolívia. Tá lá. Aqui, ó, quando ele era... Aqui, ó, quando ele era gerente de banco. A prova.
que realmente ele era um gerente de banco? Será que a condição financeira dele, é a mesma que ele tinha quando ele era gerente de banco fazendo missões na Bolívia? Será que ele tem o conforto, vamos usar essa palavra, que ele tinha quando era gerente de banco? Ele tem o mesmo conforto? Tô falando de coisas materiais, tá, irmãos? Por favor. Lá onde ele está agora? Será que ele não abriu mão de vários direitos que ele poderia ter como qualquer outra pessoa, mas em nome de Jesus ele abre mão e vai com a sua família, sua esposa e seus 2 filhos, o casal de filhos? Isso é muito sério, irmãos. E aí a gente acha que as pessoas estão brincando. Eles não estão brincando, não. Existem chamados bem específicos que envolvem abrir mão de deleites. Coisas que vão além da necessidade para viver. Ninguém vai morrer se não puder comprar uma TV de 70 polegadas, se é que tem esse número. Eu tô jogando aqui nesse momento. Mas tudo bem. E aí? Ninguém vai morrer por causa disso, não. Se você trabalha e pode conquistar e pode colocar aí na sua casa uma TV grande, tudo bem, nenhum problema. Mas dizer que você vai morrer? Ai, eu vou morrer porque eu não tenho a minha TV. Tem gente aí pensando em morrer porque não pode comprar um iPhone, porque não pode comprar uma TV de X polegadas, porque não pode comprar um carro do jeito que ele queria. Muitos de nós têm projetos, têm desejos, almeja coisas. Mas se não conseguimos conquistar, nossa vida acaba por causa disso. Imagina um missionário no campo. Ele vai ter sonhos. Os sonhos dele vai ter a ver com os projetos, os desejos. Quando eu falo de sonho aqui, eu estou falando de projetos, de desejos. Vai precisar se alinhar às coisas de Deus. Porque senão ele fica frustrado e abandona tudo. Os missionários compreendem muito bem o que isso significa. Abrir mão dos direitos. Não ter todos os deleites. Ter coisas que quer e não tem. Às vezes naquele local nem tem aquilo. Portanto, os cristãos precisam ser sensíveis às necessidades daqueles que estão envolvidos na obra em tempo integral e suprir essas necessidades. Mas eles precisam. Lição principal: Paulo, um missionário que vivia por fé, aceitou a oferta voluntária dos crentes da igreja de Filipos para seu sustento. Ele experimentou a abundância e a escassez na vida, tendo uma vida financeira mais abastada, ao serviço do Sinédrio, na época que ele estava no Sinédrio, mas enfrentando dificuldades financeiras como seguidor de Jesus. Agora pensa numa coisa. Imagine os missionários contando com a oferta, e aí os crentes, achando que já faz muito, vai lá na salva e coloca 50 centavos. Como é que você se sentiria sabendo que eu poderia colocar, eu estou fazendo isso aqui de uma forma ilustrativa. Digamos que eu pudesse colocar 50 reais e achasse, não, vou botar 50 centavos. Mas se fosse eu queria os 50 reais, os 20 reais, os 10 reais. Mas eu estou dando 50 centavos. O que você acha disso? Isso é muito triste. Então nós precisamos começar a refletir nisso. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei a eles também. Mateus 7,12. Mas eu quero muito, mas eu não quero contribuir. Eu não quero ajudar. Então essas lições são pertinentes para que o nosso coração seja quebrantado, para que venhamos aprender na palavra que nós temos compromisso com aqueles que estão envolvidos na obra. 2. O privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Será que tem departamento de missões em muitas igrejas? Será que tem pelo menos uma secretaria, mesmo que seja simples? E quando eu falo de secretaria, eu não estou falando de ter um cômodo específico, mas eu estou falando de realmente ter um projeto. Porque a igreja em Filipos tinha preocupação com a necessidade das pessoas,
com a necessidade do apóstolo que estava no campo missionário. Eles sabiam que ele precisava de ajuda. Então eles se proporam a mandar essa ajuda. Porque eles entendiam que fazer isso, eles estavam colaborando com o avanço do reino de Deus. Entenda, quando você investe financeiramente, você está colaborando com o avanço do reino de Deus. Agora, é claro, eu estou falando de investir num lugar sério, num lugar onde você vê os resultados, onde você vê o fruto do investimento. É disso que eu estou falando. E não me diga que não tem lugar que você não encontra lugar para que veja, porque tem. Tem. Tem muito lugar que você vai ver o fruto, o investimento. Com certeza. Então você pode colaborar. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária. Eu já li Filipenses 4,15. É bem sabeis também vós, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós mesmos. Ou seja, nenhuma igreja contribuiu na minha vida. Mas Paulo não buscava isso. Mas ele tinha necessidade, independente dele não buscar, ele precisava. A pessoa precisa. Assim, conforme já estudamos, orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério missionário é um privilégio específico dos membros da igreja local. Nós vamos esperar quem ajudar nessa obra? Os não cristãos? É isso realmente? Porque vai ser uma vergonha pra gente. Uma vergonha total. Se os não cristãos abraçarem a causa e nós, que somos cristãos, mas, irmãos, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Voluntariamente, sim. Mas nós temos que ser ensinado. Quanto mais você é ensinado e quanto mais Deus trabalha no seu coração, você vai ter vontade de abençoar. Então você deixa de dar 50 centavos e passa a dar R$2, R$5, R$10, R$50. Se Deus tocar e te enviar o recurso, até mais. Mas não, né? Parece que já é certo. Não, é mais do que... Ih, já tô fazendo mais do que minha obrigação. R$2 tá ótimo. Toma. É isso? Então, realmente, a sua semeadura, a sua colheita vai ser proporcional ao que você semeia. Se você semeia R$2, é proporcional. Não vai ter muito. Pode ter certeza. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança em que o corpo de Cristo sustenta e apoia o obreiro transculturais. Nós não somos membros do mesmo corpo. Como é que nós vemos pessoas que estão fazendo parte do corpo de Cristo padecendo e não fazemos nada? Como a igreja de Corinto. Nós vamos chegar lá. Era uma igreja insensível. Uma igreja carnal. Não pense você. Nós vamos chegar lá. Que ter dons espirituais prova que alguém é espiritual. Não prova, não. Muito pelo contrário. Dons espirituais não servem para atestar espiritualidade de ninguém. Vida transformada, santificação de ninguém. Dons espirituais servem para o serviço no reino. Não tem nada a ver com espiritualidade. Tem gente que vai profetizar. Tem gente que Deus usa para curar. Tem gente que Deus usa em outras coisas. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. Mas é carnal. Porque os dons não estão condicionados a essa situação. O Senhor dá para o trabalho. Mas a pessoa, se não quiser ter um comprometimento, ela vai continuar carnal. A igreja de Corinto é uma prova disso. Lição principal. Os membros da igreja têm um privilégio de sustentar financeiramente e apoiar os missionários, como a igreja de Filipos fez com alegria e voluntariamente. Ora, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio dos membros da igreja local. E outra coisa, se eu oferto, mas faço isso com murmuração, a obra de Deus, ela está até sendo atendida. Mas Deus não está recebendo a minha oferta, não. Você pode ter certeza. Deus não está recebendo. A igreja local, sim. Então é melhor eu nem dar. Não. É melhor você mudar a motivação de dar. É diferente. Porque quando você não dá, você perde a oportunidade de colaborar. E aí você não pode também poder... Você não vai poder dizer, eu tô junto dessa obra, eu faço parte dessa obra. Não faz parte. Você não faz parte. Eu não faço parte. Se eu não colaboro dentro das minhas possibilidades, eu não faço parte. É como se eu dissesse, não tô nem aí. Quero saber. Não é problema meu.
Mas quando chegar a minha vez, aí eu quero que as pessoas se compadeçam de mim, né? Não é? Ou de alguém que eu gosto. Errado, né? 3. Esferas de sustento missionário. O trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Nesse caso, não se trata apenas de enviar recursos para cestas básicas. O missionário não só come, não. Não, porque essa é uma ideia errada. Pensa que a pessoa só tem necessidade de comida. Não, ela tem outras necessidades. Vamos ver? Quando uma igreja envia um missionário para determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie alimentação, moradia, transporte e demais necessidades de diferente natureza, de acordo com o contexto cultural em que o missionário e sua família estão inseridos. Então precisa de alimentação, moradia, transporte e tudo que for necessário. Estou falando de necessidade. É preciso. Isso quer dizer que o custo de um missionário e sua família pode ser diferente do custo de outra família de missionários, pois depende do lugar e de circunstância. Então, dependendo do lugar e da circunstância, o custo missionário de uma obra pode ser diferente da outra. E a igreja tem que saber lidar com isso. Ela tem que ter um planejamento se ela vai enviar o missionário. Ah, pastor, é por isso. Não, a igreja não tem condição. Vamos chegar lá. É uma tarefa de grande responsabilidade em que, caso não haja o cumprimento rigoroso do sustento financeiro, o trabalho missionário pode ser gravemente comprometido. E aí não é só o avanço do trabalho missionário, é a vida dos missionários. Dele, dela, da família. Porque eles dependem daquilo. Eles não têm outro recurso. Eles foram para lá enviados para isso. Ah, pastor, mas aí é simples resolver o problema. É só arrumar um trabalho, começar a trabalhar e eles não vão ter problema. Eles foram enviados com esse propósito? Se eles fossem enviados com o propósito de ir trabalhar, era uma coisa, mas eles não foram enviados. Até porque se alguém for enviado com o propósito de trabalhar, a maior parte não vai poder fazer isso. Eles podem aproveitar o trabalho, foram enviados por uma empresa, eles estão garantidos financeiramente. E aproveitar o trabalho, a oportunidade de trabalho para fazer a obra no tempo vago. Agora, mandar alguém e esperar que ele arrume um trabalho lá, pode acontecer? Até pode acontecer. Mas isso não é uma regra, porque a igreja está enviando. Então ela tem que manter o missionário. Ou então ela não vai poder enviar, mas ela tem uma outra forma de fazer. Por isso aqui devemos relembrar de que Deus recebe a oferta que oferecemos aos missionários e se compromete a abençoar-nos e suprir todas as nossas necessidades por causa desse investimento santo. Agora lembre-se, necessidade não é deleite. Você pode até ter um sonho de um iPhone, de uma TV grande e disso e daquilo. Não, isso não é necessidade. Isso é uma coisa que você tem desejo e que se você puder conquistar, glória a Deus. Vá em frente. Estude, se forme, corra atrás. Tudo bem. Agora, necessidade, Deus vai suprir. Agora, tem condição. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas, todas essas coisas. Que coisa? O que Jesus está tratando naquele capítulo 6 de Mateus, dentro daquele contexto. Comida, bebida e vestimento. Ou seja, em outras palavras, necessidades básicas. Filipenses 4, 18 e 19 diz: mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Que estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suave e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, aí Paulo está pedindo, o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O desejo de Paulo, a oração de Paulo é que Deus supra toda a vossa necessidade. Toda a vossa necessidade. Lição principal: o envio de um missionário requer planejamento financeiro para custear necessidades como alimentação, moradia e transporte. Tem que ter planejamento para não ter imprevistos. Pode até acontecer um imprevisto que seja uma coisa realmente, mas por falta de planejamento não pode acontecer. Se o sustento financeiro não for cumprido, o trabalho missionário pode ser comprometido. O trabalho e os missionários. E aí vai ter gente passando fome, como Paulo, por causa do quê? Por causa do descaso. Sinopse do tópico 1. Na relação dos crentes de Filipos com o ministério do apóstolo Paulo, há um contexto de liberdade e voluntariedade. Você pode baixar gratuitamente os PDFs
no meu canal no Telegram. O link tá na descrição aqui desse vídeo. Basta você descer, clicar no caso e entrar no meu canal aqui no Telegram. Uma vez que você entre no meu canal do Telegram, vai aparecer no caso, o meu canal, você pode rolar a página aí e você vai achar as postagens, tá? Tem o infográfico, tem as lições de adulto, tem as lições de jovens, nesse caso, tá? Nós temos aí várias coisas aí, várias postagens, ó, lição de jovem também, lição de adulto, tá? Tem o Entende Tu Que Lês, que também fica aqui. Aí o que você faz? Você vai clicar. Uma vez que você clica aqui, vai abrir, nesse caso, uma página no seu navegador, e aí você vai poder, que nem essa aqui, você vai descendo, você vê, tem os vídeos aí, tem a questão de recomendações de cursos, inclusive o meu curso também vai estar já aí recomendado nesse caso, e você chega aqui embaixo, tem aqui, ó, arquivos em PDF para download. Basta você clicar aqui, que é o comentário, basta você clicar aqui, que é o slide em PDF. Então tá muito fácil para que você possa baixar aí o conteúdo aqui do canal. Não se esqueça de entrar no meu canal no Telegram, porque a partir de 2024 não tem mais nada na aba comunidade, a não ser para quem é membro do canal. Aí é uma outra coisa, mas não vai ser mais disponibilizado nenhum link gratuito na aba comunidade. Tópico 2. Princípios básicos acerca do sustento missionário pela igreja. O custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja local deve fazer os cálculos de custo, conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas 14, 28. Por que ela deve fazer o custo? Para que ela não venha passar uma situação de constrangimento e colocar o missionário numa situação de constrangimento. Lucas 14, 28, vamos ler aqui, Lucas 14, 28. Diz assim a palavra do Senhor. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? E aí ele vai além. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a igreja, de repente, ela pode dizer assim, nós também temos que enviar, mas tem como fazer isso? Por outro lado, também pode ser o inverso. Nós não temos como enviar, então nós não estamos comprometidos com essa obra. Será que esse é o caminho? Vamos ver. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país para onde o missionário será enviado. Cabe à igreja que vai enviar fazer isso. Estudar o padrão daquele local. É ela que vai custear, ela tem que estudar isso. É prudente. E outra coisa, não é o pastor, que ele não tem como fazer tudo. Ele vai estar ali sendo ajudado por algum auxiliar para poder saber isso, fazer esse levantamento. Por isso que as pessoas precisam ser treinadas na obra de Deus, porque cada um vai trabalhar em determinada área. Ou alguns em áreas específicas, mais de um. É prudente que previamente seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas acordadas com o missionário e sua família antes do envio deles. Aqui, quando fala de um contrato, é para não ser uma coisa de boca, se não envia o missionário para o campo, e quando chegar lá, e agora? A igreja abandonou o missionário lá e não tem nem como voltar. Pastor, mas o povo de Deus não vai fazer, a igreja não vai fazer isso, não. Não? Vai conversar com os missionários no campo e vai ver que vários deles foram abandonados lá. A igreja mandou e deixou pra lá. Sério mesmo, irmão. Isso aqui não é brincadeira, não. E isso pode acabar com a vida de alguém. Sério. Que a decepção não vai ser com Jesus. A decepção vai ser com a igreja que ele era. E isso acaba se alastrando, porque não é certo isso. Claro que não tá certo ele deixar isso acontecer. Mas pode nascer uma raiz de amargura. E aí ele não consegue mais. Então que Deus guarde o coração dos missionários, que Deus guarde a igreja para ter comprometimento com aquilo que ela se propõe a fazer. Tá? Tudo deve ser feito com muita clareza e correção. Nesse sentido, a igreja local envia e assume a responsabilidade financeira com o missionário. É uma responsabilidade. Esse comprometimento deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso dos custos e da obra a ser desenvolvida. Por quê? Não adianta, a gente separou aqui para a obra missionária, vamos dizer, vou botar um valor assim, simbólico. Eu sei que talvez alguém olhe assim e fala, vamos colocar lá,
um valor que tratou. Não vou nem dar valor aqui. E aí, passa 1 ano, passa 2, passa 3 e o valor não muda. Mas já aumentou aluguel, já aumentou luz, já aumentou isso, já aumentou aquilo lá. Não, irmãos, não tem como. Vai ter que ter reajuste, não tem jeito. Esse compromisso... Ah, mas a receita da igreja não tá aumentando. É? Mas acontece que tem uma obra a ser realizada que foi tratada. Então, se não vai dar para continuar, vai ter que trazer o missionário, custear a volta do missionário. Agora, o que não pode fazer é deixar ele lá sem um recurso. Esse compromisso deve ser ajustado periodicamente de acordo com o exame criterioso dos custos da obra a ser desenvolvida, tais como moradia, educação, saúde da família e tudo que esteja relacionado à instalação do missionário com sua família naquele país. Ah, mas por que a igreja vai pagar moradia? Ah, mas por que a igreja vai pagar educação? Ah, por que a igreja vai se envolver com a parte da saúde? Ué, irmãos, porque isso tem a ver com a necessidade deles lá. Vai morar onde? Estão no lugar fora, vai precisar de morar em algum lugar. Vai ter que alugar algum lugar. A igreja que está mandando, ela vai ter que custear. O valor que ela vai mandar, se ela vai chamar de salário para o missionário, tem que ser satisfatório para toda essa demanda. Não tem como. Isso respaldará a obra missionária até que esta adquira condições de se autossustentar e dar assistência ao obreiro em todas as áreas da sua vida. E aqui tem uma coisa interessante nesse autossustentar. Porque pode ter lugar, pode ter igreja, que a pretensão de abrir um trabalho em algum lugar seja o retorno financeiro. Então, aonde ele sabe que não tem retorno, não vai se abrir. Isso é triste, né? Não vou abrir. Não vai ter retorno. Mas quando se pensa nas vidas que lá estão, aí sim. Eu ouvi da boca de um pastor uma coisa muito séria. Abriu-se uma filial em determinado lugar e a obra de Deus estava sofrida e estava no vermelho durante muito tempo. Ou seja, ela não pagava os custos do local. Não tinha como pagar. Então ela não estava cumprindo isso aqui, se sustentar, durante muito tempo. E alguém sugeriu: pastor, faz o seguinte, encerra a obra. Não tem como continuar. A igreja está no vermelho naquele local, aquela filial está no vermelho. Aí ele falou assim: tá bom. Então você faz o seguinte, você vai lá e diz para os irmãos lá, faz uma reunião com eles e diz para eles assim: olha só, nós estamos encerrando a atividade da igreja aqui porque vocês aqui só não tá dando o lucro que nós esperamos, tá? E vocês não valem a pena, porque não tem. Em outras palavras, poderia resumir nisso aqui que eu tô falando. Então nós vamos encerrar. Você foi lá? Você tem coragem de ir lá? Nem ele, né? Claro. Quem é que vai chegar diante de um povo que lá tá e dizer que a obra não tá valendo a pena, que eles não valem a pena, porque eles não estão conseguindo o custo, não paga o custo para estar aberto aquele local? Quem vai fazer isso? Só quem pensa em dinheiro propriamente, o tempo inteiro. Mas o ministério que estava passando por isso não fez. Então, às vezes, pode levar muito tempo para se autossustentar. Pode levar muito tempo para sair. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos. Pode acontecer. A igreja que enviou tem que estar preparada para isso. Sabendo que existe um custo para manter o missionário e sua família no campo, muitas igrejas não dispõem de recursos para arcar com todas essas despesas. Lembra que eu falei? Às vezes a igreja pode dizer assim: ah, mas nós não temos esse recurso. É isso que está sendo falado aqui. Às vezes a igreja não tem esse recurso. Agora preste atenção. Isso é uma desculpa para não se envolver com missões? Envio? Não. Por quê? Portanto, é importante, para não deixar de contribuir com a obra missionária, procurar um projeto missionário realizado por outra igreja ou até mesmo por uma instituição e investir mensalmente nesse projeto. Afinal de contas, estamos investindo no crescimento do reino de Deus. Infelizmente, algumas igrejas diriam: ah, mas não é a nossa igreja. Não é um projeto nosso. Não vamos investir num projeto que não é nosso. Irmãos, em nome de Jesus, enquanto não tivermos uma visão de reino, a obra de Deus vai ficar totalmente debilitada. Não importa o ministério que está fazendo, importa o que está sendo feito. Acabou. Eu conheço um ministério que não tem dele, o ministério, e é um grande ministério, não tem dele
projeto de obra social dele, no sentido de ser daquele ministério. Mas sabe o que ele faz? Ele investe em quem tem chamado para aquilo e vai lá e contribui. E é um ministério grande. Mas ele investe para gente que tem chamado, tem vocação. E aí tem lá uma casa de recuperação de mulheres viciadas. Vai lá e dá todo mês. Assume um compromisso financeiro com aquele lugar. E todo mês envia o valor, a contribuição. A igreja pode fazer isso. Se ela não tem recurso para enviar e custear um missionário fora, ela pode investir num projeto local, mesmo que não seja dela, seja de outro ministério, mas é do reino, seja de outra denominação, mas é do reino. Aí alguém diz, esse mesmo ministério apoia um projeto em Guiné-Bissau, lugar dificílimo. Inclusive está dentro da janela 10x40 que vai ser feito na lição 10. Que vai falar aqui sobre alguns países. Arábia Saudita, Guiné-Bissau, Albânia, Filipinas. Esse ministério contribui com essa obra lá em Guiné-Bissau. O pastor da igreja lá não é desse ministério, mas vê o trabalho sério que o pastor faz lá e envia o recurso para lá. A igreja pode fazer isso. Ah, pastor, mas a gente não tem um grande recurso. A gente manda o que pode. Mas o importante é enviar. O pastor Laércio Fernandes, quando saiu daqui, do Brasil, para Bolívia, como eu tenho mostrado ele aí no Instagram, igrejas se comprometeram em ajudar com um valor mensal para que ele pudesse se estabelecer. E ele ainda está lá. O templo está em construção. Vai ter um momento que a obra vai se autossustentar? Sim. Não tenho ciência da questão ainda de quantas igrejas continuam mantendo o projeto, mas o que eu posso dizer é que ele precisou desse apoio para começar. Então, irmãos, se a igreja não tem recurso para mandar um missionário e custear tudo isso, ela pode investir num projeto de alguém que já tem. Lição principal. Antes de iniciar um projeto missionário, a igreja local deve calcular os custos, estudar o padrão de vida do país, considerando custos como transporte, moradia, educação e saúde. Isso respalda a obra missionária até que ela possa se autossustentar. 2. Princípios básicos do sustento missionário. Com base no texto bíblico de Filipenses 4:10, apresentamos alguns princípios básicos a respeito do sustento missionário. Então isso aqui são regras, são coisas necessárias. Vamos lá? A. O suporte financeiro deve ser de modo organizado, sem ignorar a carência, ou seja, as necessidades, tá? Carência e necessidade, as demandas dos missionários no campo. B. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. Quer ver uma coisa irresponsável? É dizer para a igreja local assim. Isso aqui que eu vou falar é muito sério. Dizer para a igreja local assim, irmãos, nós vamos fazer aqui nós vamos contribuir com um projeto missionário e aí vai mostrar, vai dar uma palavra bíblica, mostrar que quando nós ofertamos, fazemos isso para honrar a Deus, mas que o recurso, que nós não ofertamos por causa da necessidade da obra, nós ofertamos por causa de honrar a Deus. Agora, o recurso é usado na necessidade da obra. Isso é um outro problema. Que quando eu ensino para o povo que tem que ofertar por causa da necessidade da obra, tem muitos lugares que não se fala nada do que está se fazendo. Aí sabe o que o povo começa a fazer? Fechar o coração. Não pode ajudar não, tô vendo nada. Mas quando você ensina para o povo que nós ofertamos e devolvemos o dízimo como uma forma de honrar ao Senhor, reconhecer a Deus que é dono de tudo e nos deu vida para podermos desfrutar e que somos mordomos, aí muito bem, aí a gente vai lá e devolve ao Senhor, dentro das nossas possibilidades. Aí o que acontece? Aí se tira uma oferta.
Só que o coração do povo se inclinou, como no tempo de Moisés, lembra? Que deram tanto que tiveram que mandar parar no tempo de Moisés. Pode ser que o povo deu um valor que a igreja em si, a liderança, ela fique assustada, fala assim, foi além do que a gente pensava. Aí o que se faz? Se manda só uma parte, segura outra parte. Ei, a oferta não foi colhida com esse propósito, não. Deus tá vendo isso. Eu sei que você que é professor, você não vai falar isso na sala, né? Porque isso pode deixar você numa situação. Mas eu preciso falar isso aqui. Se a oferta foi tirada com um propósito, cumpra o propósito, porque Deus não se agrada de quem vota e não cumpre. E isso não escapa ninguém. Pastor presidente, pastor vice-presidente, auxiliar, secretaria de missões, departamento de missões, não escapa ninguém. Se a oferta foi tirada com esse objetivo, não importa se deu R$100 ou se deu 100 mil reais. Tem que enviar tudo. O propósito foi esse. Deus não se agrada disso, não. E com certeza ele vai requerer de quem fez isso. Isso aí é regra, isso aí é certo. Como 2 mais 2 é 4. E não dá para mudar o resultado. O sustento deve ser coletado nas igrejas e entregue regularmente aos missionários de um modo eficiente e responsável. C. O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis que, em gratidão a Deus... Acabou, irmão. Tá aqui. Gratidão a Deus. Pela salvação, apoiam a proclamação do evangelho. E por isso doam voluntariamente ofertas para sustentar os missionários enviados. Aqui, a entrega de oferta, essa questão de gratidão, não é só para os missionários, é para tudo na obra de Deus. É no culto público normal, nos cultos da igreja local normal. Você oferta por gratidão, por honra. Agora, o recurso é usado para aquela finalidade. Nós não administramos recursos. Quem administra o recurso é o pastor da igreja, juntamente com quem está lá junto com ele. Quem administra é eles, não somos nós. Nós apenas contribuímos. Ah, pastor, mas a gente contribui e a gente não sabe para onde vai. Direto assim? Não sabe? Nunca você sabe para onde vai? Não, a gente não vê para onde vai. Será que é assim mesmo? É, pastor, o senhor não sabe. Então, meu irmão, minha irmã, tá na hora de você começar a orar e procurar um lugar para congregar para onde você sabe para onde vai. Porque não é possível. Se é realmente desse jeito, aí não tem jeito. Porque Deus quer que você contribua. Se você está impedido de contribuir, porque você acha que o lugar onde você está contribuindo está servindo apenas para poder a pessoa que está de frente apenas se enriquecer, aí você precisa procurar um lugar para congregar, para uma terra fértil. Porque a semeadura tem que ser... Não é só a semente que tem que ser boa. A terra também tem que ser boa. E a terra aqui é a igreja local. É, pastor Mário Luna, mas o senhor tá falando isso, mas eu não posso falar isso. Eu sei. Mas você tá aprendendo. Não tem problema não, tá bom? O sustento de missões é uma resposta voluntária dos fiéis em gratidão, tá. D. O sustento deve ser mais do que o básico. Deve ser amplo de acordo com a natureza daquele trabalho missionário. Não é o básico. Tem que ser amplo, de acordo com a necessidade. O sustento de missões deve ser feito de um modo constante e permanente. Não é só um momento, é durante todo o tempo. O missionário está lá, a obra necessita. Então você está entendendo? Então, se a igreja faz um levantamento e vê que para manter aquele missionário, ela tem como fazer isso, ela sabe que vai precisar de 5 mil reais mensais, 10 mil reais mensais, a igreja tem que estar consciente que vai precisar fazer esse levantamento. Ela precisa estar consciente. E é claro, a igreja não vai fazer esse levantamento em um culto só. É um projeto que tem e que a igreja regularmente está ofertando, mensalmente, ela está ofertando durante o mês, e que quando chegar no final, é tirada a oferta, dentro da oferta é tirado um valor, um montante para a obra missionária. Eu dei aqui 5 mil, 10 mil, pode até ser menos, ou pode ser mais, não sei. Mas eu só estou mostrando como exemplo. Lição principal, princípio para sustento missionário. Deve atender à necessidade dos missionários, deve ser entregue regularmente de forma responsável, é uma resposta voluntária dos fiéis que apoiam a proclamação do evangelho, deve ser mais do que o básico, variando de acordo com a natureza do trabalho missionário, deve ser constante e permanente. Tem igrejas que fazem, deixa eu botar esse papelzinho aqui como um carnê para a obra missionária.
Muito bom. E aí você pega aquele carnê e você se compromete mensalmente de dar uma oferta. E aí você acha que, obra missionário, eu vou dar R$5 por mês. Aí você bota lá R$5. Aí você começa a contribuir com R$5. Mas será que você só pode contribuir com R$5? É sério. Quem sabe você possa contribuir com 10, com 15, com 20, com 50, com 100, com 200. Tem gente que pode, mas às vezes não faz. E às vezes não faz porque não foi ensinado. E às vezes não faz porque foi ensinado, mas não quer fazer. Ninguém é obrigado. Mas saiba que a obra de Deus está ficando comprometida por causa disso. Por causa da minha atitude. Isso é muito sério. Então, e outra coisa, de repente, num mês lá, Deus te surpreendeu. Mandou uma bênção para você. E aí, naquele mês, você tem lá aquele R$20, e naquele mês você fala, não, esse mês eu vou dar 100. Porque Deus mandou um negócio para mim maravilhoso, eu vou dar R$100 nesse mês. Qual é o problema, irmãos? Mas a gente não entende que a gente está contribuindo para a obra por gratidão, por honra. E eu me sinto muita vontade de falar isso. Mas me sentiria se estivesse na frente de um ministério. Mas eu sou pastor auxiliar, eu não estou dirigindo nenhuma igreja. Porque eu tô passando, eu já passei dessa fase de alguém vir no comentário, porque vocês querem enriquecer. Já até falaram alguma vez aí no comentário. Nem sabe que eu não sou nem pastor. Que eu não vivo a igreja, eu não recebo recurso. Nessa data, que eu estou gravando esse vídeo no dia 8/11/2023. 8 de novembro de 2023, e o vídeo vai ao ar no dia 9 de novembro de 2023. Eu vou garantir essa data daqui para trás. Eu não tenho recurso vindo da igreja a nível de salário não, tá? Então eu posso falar, mas mesmo que eu tivesse, falaria, porque o que eu estou falando, sustento, tá na Bíblia. Tem vários textos na Bíblia. No Novo Testamento, Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, Pedro falou sobre isso. Então, irmãos, quem não concordar, tem aqueles que falam assim, vai trabalhar. Ele vai trabalhar, mas a obra não vai ser feita. E quem vai fazer a obra? Me diz aí, vai ser você? Ai. Tá, é muito interessante isso. Deixa eu ler uma tela aqui. Essa tela deveria estar antes da lição principal, ó. Por um lado, o missionário tem grande necessidade, por outro lado, a igreja deve suprir essas necessidades. Como resultado, a obra é realizada, graças a Deus, a igreja supre, é realizada, e o missionário sente gratidão a Deus por meio da generosidade da igreja, por isso Paulo elogia os filipenses. Sinopse do tópico 2, os princípios básicos do sustento missionário passam pelo suporte financeiro, entrega eficiente dos recursos e voluntariedade. Bom, você tem necessidade de uma arte digital aí para o evento da sua igreja? Deixa eu anunciar uma coisa aqui, mesmo que você seja professor e não se envolva com esses eventos, fale para quem está responsável aí na igreja das festividades, de mandar fazer artes, essas coisas, sobre amanhãs artes digitais. Passe o WhatsApp dela para a pessoa responsável, porque com certeza ela vai fazer um bom trabalho e vocês vão ficar felizes, tá bom? Preste atenção. Manhãs Artes Digitais agora está no Instagram. Venha conferir. Artes para congressos, cruzadas, cultos, agendas de cantores e pregadores, festividades, vigílias, profissionais liberais e muito mais. Manhãs Artes Digitais. Artes a partir de R$19,90. Entre em contato hoje mesmo pelo nosso WhatsApp. DDD 21 97176 4015. E não deixe de olhar as nossas amostras no nosso Instagram para que você venha escolher a arte que melhor lhe agrada. Manhãs Artes Digitais. Então é só entrar em contato com a Manhãs Artes Digitais e também no Instagram dela, porque lá você vai ver modelos que você pode ter uma base e falar, é desse aqui que eu quero. Tanto fazendo artes como imagem, como também com vídeos também.
Tópico 3, aprendendo a investir na obra missionária. A igreja de Filipos versus a igreja de Corinto. Olha que situação. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Filipenses 4, 15 a 19. Pois, como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Paulo pedia? Não, mas ele necessitava. Os filipenses enviavam ofertas. Não obstante a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância dos dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus, tem vários aí, conhecimento das coisas de Deus a nível espiritual, a nível de dons, né? Porque, na verdade, esse conhecimento era muito teórico, prático, praticamente nada, né? Seus membros demonstram insensibilidade. Pior coisa que tem, irmãos, é nós sermos insensíveis. Quanto ao sustento financeiro do seu missionário, o apóstolo Paulo. Inclusive, sabe quem fundou a igreja de Corinto? Paulo. Sabe quem pastoreou a igreja de Corinto durante 1 ano e 6 meses? Paulo. Mas a igreja não quis sustentar o apóstolo durante o trabalho que ele realizava lá, não. Tava nem aí. Morra de fome, em outras palavras. Pastor, mas é assim? É, com certeza. Foi o que eles fizeram. Infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades. Ou seja, Paulo está pastoreando a igreja de Corinto e está sendo sustentado por outra igreja. Que vergonha! Que vergonha! Isso é uma coisa muito lamentável. Muito, 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 muito. Paulo era o pastor da igreja de Corinto e detalhe, ele não tinha recursos pela igreja de Corinto, não é porque eles não tinham recurso. A cidade de Corinto era uma cidade rica. Tinha recursos. É porque eles não queriam ajudar o apóstolo Paulo. Ajudavam outros, mas não ajudavam Paulo. 2 Coríntios 11, 8 e 9, Filipenses 4, 15. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. É claro que muitas igrejas têm muita deficiência a nível dessa questão de se programar para apoiar ou para realizar a obra missionária no sentido de mandar alguém ou contribuir com alguém que já envia, alguma igreja ou alguma instituição, algum projeto. Por exemplo, quer ver uma coisa? De vez em quando, a igreja tem um problema que chega uma pessoa lá que aceita Jesus ou alguém traz, é viciado em drogas. Tem que levar para um centro de recuperação. Se a igreja ajuda um centro de recuperação financeiramente, ela já sabe para onde vai enviar a pessoa. Mas não ajuda nenhum lugar. Aí na hora de enviar, não tem para onde enviar, não sei. Então a igreja não ajuda. Mas tem que ajudar, claro, o centro de recuperação tem custos. Eles vivem de quê? Como é que eles pagam aluguel? Como é que eles comem? Material de limpeza. Roupa. Como é que faz? Talvez muitos não tenham a menor ideia, porque nunca foi no centro de recuperação, eu já fui. Talvez não tenha a menor ideia. Então isso é muito sério. A igreja pode pegar um centro de recuperação sério e investir. Todo mês mandar a oferta para lá. É uma obra que está sendo realizada para vidas serem transformadas. É claro, faz um levantamento do lugar, da seriedade de quem está administrando. Faz um levantamento bom. Descobriu que tem seriedade. Tá tudo bem. Fez o dever de casa direitinho, fez todo o levantamento. Vamos investir aqui. Nós não temos condição de fazer um centro de recuperação nosso. Mas sabe o que está acontecendo? Eu não sei porquê, mas isso é uma coisa muito triste que está acontecendo. Nós estamos com um sentimento de exclusivismo no nosso coração. Se não for a nossa igreja local que faça e leve o nome dela e o nome do pastor dela, nós não vamos fazer e não vamos nos comprometer com obra outra nenhuma. E o reino perde. Isso é visão de reino? Não. Não é visão de reino. É uma pena. E eu posso falar aqui, que eu canso de dizer aqui, canso de falar. Tem gente que talvez esteja chegando agora, vai até se surpreender. E aí talvez você diga assim, por que a pastor vai se surpreender? Porque eu sempre falo aqui, quem me acompanha aqui no canal, sabe que eu vou falar, o que eu vou falar aqui, eu falo direto e vou fazer mais uma vez aqui para mostrar para você. Aqui é visão de reino. Não tem esse negócio não, só o meu canal que é o melhor canal, é só aqui que ensina a palavra de Deus com seriedade, não tem esse negócio não.
Eu sou apenas alguém que está colaborando, está cooperando, que está sendo instrumento de Deus dentro dessa obra. Tem outros bons canais aqui, inclusive muitos de vocês vieram por meio desses canais. Então eu não tenho esse problema comigo, não. Tá aqui, ó. Ó, Rede Brasil, Pernambuco, Pastor Ailton José Alves. A Rede Brasil é uma rede de televisão. Canal do Pastor Aguinaldo Betti. Ó, vai completar já vai chegar aos 400 mil inscritos, tá? Pastor Rodrigo Gomes, Academia de Pregadores, Ciro Zibord, é aqui do Rio de Janeiro, Pastor Ciro. Eu não tenho problema com isso não, eu, pastor, não faz isso não, porque os irmãos vão deixar de assistir o canal para ir para esses canais. Meja TV, Janderson Nascimento, Pastor Ziel Gomes, Professora Manuela Barros. O canal da Professora Manuela Barros está crescendo aos pouquinhos aí, ó, graças a Deus. Fábio Segantin, vamos lá, vou mostrar mais. Tô mostrando aqui, 15 canais. Jane Martins Souza, também, daqui a pouco vai completar 50 mil inscritos. Portal EBD, Pastor Caramuru, se não me falha a memória. TV CPAD, Texto Áureo e Descomplicando a Teologia. Tá aqui, irmãos, eu não tenho problema com isso não. Por que, pastor, o senhor não tem problema com isso? Porque eu não sou único, eu não sou exclusivo, eu estou aqui, é colaboração, é unidade. Então, se a igreja não tem como manter um centro de recuperação, fazer um centro de recuperação para poder ter ali no nome do ministério, colabore com o que tenha. Não tem como enviar um missionário, colabore com um projeto de alguma igreja que enviou, ou alguma instituição séria. O exemplo, vamos lá. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. O exemplo dado em relação à igreja de Corinto nos mostra que dons espirituais são necessários para a realização do serviço na obra de Deus, mas não tem nenhuma relação com a transformação de vidas. Nenhuma. Lá havia abundância dos dons, mas eles eram carnais. Só ler 1 Coríntios 3. Já a igreja de Filipos tinha cristãos maduros, preocupados com a causa de Cristo que envolve pessoas para realizar. A obra tem que ser feita, alguém tem que ir. Você não pode ir, mas pode ajudar a custear. Então vamos ajudar a custear. Com o quê? Com as nossas ofertas. Lição principal: a igreja de Filipos era generosa no sustento missionário, enviando ofertas para Paulo. Em contraste, a igreja de Corinto, apesar de rica em dons espirituais, foi insensível ao sustento financeiro de Paulo, necessitando da intervenção de outras igrejas. A contribuição financeira para a obra missionária é crucial. 2. Tendo consciência de nosso dever. É dever. Não é uma opção, é o dever. A obra tem a ver com o reino no qual pertencemos. O evangelho chegou a nós porque alguém pôde pregar para nós. Alguém estava envolvido com essa obra. Então nós temos que levar isso em consideração. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou... Vamos lá. 2. Tendo consciência do nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita na conta dos doadores. 2 Coríntios 9, 6 a 8. Vou colocar esse texto aqui na tela. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Texto na tela. Versículo 6 a 8. E digo isso aqui é muito sério. Olha isso aqui, ó. Semear generosamente, tá aqui, ó. E digo isto, que o que semeia pouco, e aqui o contexto é oferta, tá? Não tem nem pra onde sair. Porque pode pegar o texto e querer torcer. Ah, não é de estar tratando de oferta? Sim. Dinheiro, sim. Contribuição, sim. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Quem tá falando é o apóstolo Paulo. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, mas ele já deixou um alerta em cima. Semeia pouco? Ah, propôs no seu coração pouco? Então tu vai colher pouco. Ah, propôs no teu coração muito? Então... Porque, olha só, como é que Deus vai enviar recursos financeiros para a mão de alguém que tem um coração que ama o dinheiro? Deus não vai enviar. Você pode até ter recurso financeiro por causa que você trabalha, que você... Mas intervenção de Deus? Nunca. Pode esquecer que isso nunca vai acontecer. Nunca. Nunca. Aí você talvez diga assim, mas pastor Mário Luna, peraí, tem alguma coisa errada no que o senhor está falando.
Tem não crentes que não servem a Deus e tem recurso financeiro. Os não crentes não estão debaixo da lei do reino de Deus. A lei do reino não serve para os não crentes. Então eles vão nascer, às vezes já nasce bilionário, porque vem de uma família bilionária, vão viver a vida toda bilionário, infelizmente vão partir, e se não aceitar Jesus, vão para o inferno. O dinheiro não vai fazer nenhuma diferença, mas para o cristão, nesse caso, ele precisa entender que tudo que tem a ver com a vida dele, no todo, faz parte do Senhor. Por quê? Porque ele agora está debaixo do serviço de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então ele precisa do dinheiro para se sustentar, ele precisa do dinheiro para poder contribuir na obra, e ele também pode usar o dinheiro dele para ajudar pessoas. Certo? Certo. É bíblico. Aí, vamos lá. Continuar aqui. Então, cada um contribua segundo propôs no seu coração. A meu coração propôs... Pastor, desculpa aí, mas meu coração só propõe 50 centavos. Muito bem. Então você vai colher proporcional aos seus 50 centavos, tá? Fica feliz por isso. Não com tristeza nem por necessidade. Tem gente que contribui e depois o gás acaba. Ah, se eu não tivesse dado aquela oferta. Irmãos, não faz isso não. O nosso Deus é um Deus de surpresa. Ah, irmão, se vocês soubessem. Eu tô falando isso porque eu já experimentei várias vezes o cuidado de Deus na área financeira. Só Deus sabe. Várias vezes. Uma vez, eu e minha esposa estávamos aqui, nesse mesmo local onde eu estou gravando essa aula, passando uma dificuldade financeira muito grande. Trabalhávamos por nossa conta, mas estávamos vivendo uma situação muito difícil. Deus toca em 2 irmãos, só que casados, então um casal, 2 casais, mas eles são irmãos. Ligaram pra gente e disseram assim: pastor, o senhor tá em casa? Tô, daqui a pouco a gente tá chegando aí. Quando eles chegaram com compras que deu para 3 meses aqui em casa. Irmãos, eu tô falando porque eu sei do que eu tô falando. Deus, Paulo não disse que foi experimentado? Nessa área, nós já fomos experimentados várias vezes. Então eu sei do que eu estou falando, tá? Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ama aquele que dá com alegria. Ah, então Deus só ama quem contribui com a obra. Não é isso que o texto diz. Isso aqui é para mostrar que Deus se agrada muito de quem contribui com a obra dele, com o projeto dele. Não pense só no seu projeto, pense no projeto de Deus. Que o seu projeto esteja dentro do projeto de Deus. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que tende sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Então o apóstolo fala que o Deus ele tem poder de enviar tudo aquilo que é necessário, todos os recursos necessários. Hoje não é diferente, pois a oferta que oferecemos para o sustento missionário, o Senhor a recebe com alegria. Esse ato nos dá a certeza de que Ele irá suprir todas as nossas necessidades. Assim, investir na obra missionária é a certeza de que estamos ajuntando o tesouro no céu. Ou seja, estamos investindo no reino. É claro que a motivação em contribuir com a obra missionária não deve ser esperando retorno financeiro. Isso é claro, né? Pois Deus observa a intenção dos nossos corações. Lição principal, Paulo ensinou que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que Deus acredita aos doadores. A oferta para o sustento missionário é recebida com alegria pelo Senhor, que promete suprir todas as nossas necessidades. Investir na obra missionária é ajuntar tesouro no céu. 3, para terminar, pessoas financiando a obra divina. Em Lucas 8, do 1 ao 3, um grupo de mulheres acompanhava nosso Senhor e serviam com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e de seus discípulos. Elas vinham, lembra que Jesus tirou os discípulos, vários deles do trabalho? Então eles precisavam ser sustentados. Lucas 8, do 1 ao 3 diz: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas.
Essas mulheres, por gratidão ao que Deus havia feito, estavam contribuindo no ministério de Cristo. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem da igreja. Então já tinha gente ofertando no ministério de Jesus antes da igreja ser fundada. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade, a maioria dos cristãos fazem missões transcultural diretamente no campo. Ela pode sustentar... Veja bem, ó. Isso nos revela que, apesar da impossibilidade de a maioria dos cristãos fazer missões transcultural diretamente no campo, nem todo mundo pode ir para o campo, ela pode, né? As pessoas podem sustentar, ou a igreja, o ministério de um missionário a partir dessa resolução. Garantir a execução da obra, missões transculturais. Então, você vê que mesmo que você não possa ir, você tem como abençoar dentro do projeto da igreja que você está, ou dentro de um projeto que você auxilia, para que as pessoas possam ir e estar lá fazendo a obra, ou já tenham ido e estejam lá fazendo a obra. Portanto, atentemos para a palavra de Hudson Taylor, missionário inglês na China. A obra de Deus feita segundo a vontade de Deus jamais terá falta dos recursos de Deus. Jamais. Pastor Laércio começou do zero, lá na Bolívia. Só você ir no Instagram dele, você vai ver o desenvolvimento do templo. Já tá os muros todos, as paredes todas levantadas, templo coberto. Deus é Deus, irmãos. Ele é Deus. Agora, não pense você que o dinheiro vai cair do céu. Deus vai usar eu e você, tá? Lição principal: a generosidade de mulheres em Lucas 8, do 1 ao 3, mostra que financiar missões transculturais é crucial desde os tempos de Jesus. Apoiar missionários é vital para expandir o reino de Deus. Confiemos em Deus para os recursos, como disse Hudson Taylor. Sinopse do tópico 3, a igreja de Filipos tinha consciência do privilégio de investir no sustento financeiro do missionário do ministério do apóstolo Paulo. Veja bem, você tem também a mesma coisa que a igreja de Filipos, privilégio? Você acha que é um privilégio ajudar no sustento da obra? Ou não? Você acha que é um peso? É algo ruim? Conclusão: nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida e é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. É 1 Timóteo 2,4. Pastor, mas eu já dou dízimo. Só que o dízimo nem sempre é suficiente. Na maioria das vezes. Mais de 95% de vezes. Não é suficiente, irmão. Há uma necessidade de colaborarmos com as ofertas. Veja que no Antigo Testamento havia o dízimo, mas fala das ofertas, porque havia necessidade das ofertas. Lembre-se disso. Para que essa meta, e no Novo Testamento também está falando a mesma coisa, para que essa meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Então, Deus chamou, deu dons, talentos, recursos financeiros, e nós vamos fazendo a obra do Senhor. Deus conta com você para entrar nesse seleto grupo de mantenedores da obra missionária. Eu gostaria de perguntar, você quer passar? Você está disposto, professor? Pergunte isso lá na classe. Você que é professor também, pense no que eu estou perguntando aqui. Você está disposto a passar a ser o mantenedor da obra missionária também? Investir do seu recurso financeiro na obra missionária também? No projeto que a sua igreja tem, ou em um projeto que alguma igreja tem e que você queira colaborar, já que a sua igreja não tem o projeto? Está na hora de você pensar nisso. Está na hora de pensar. É claro que cada professor na sua igreja já sabe se tem um projeto. Se tem um projeto, você vai falar do projeto da igreja. Se não tem um projeto, a pessoa vai ter liberdade de procurar um projeto. Sem nenhum problema. O Senhor nosso Deus conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem de vida eterna. Não é os anjos que vão. São os homens. Somos nós. Nem todos vão fazer missões transculturais, isso é óbvio. Mas quem vai precisa da ajuda para estar lá. Vamos espiar o que iremos estudar na próxima lição? Lição 10, 3 de dezembro de 2023. Já entramos no último mês aí quando entrar nessa lição, né? O desafio da janela 10 por 40. Você vai descobrir aí
países totalmente fechados para a entrada do evangelho, tá? Eu sempre lembro aí do Entende Tu Que Lês, mas não tem Entende Tu Que Lês, tá bom? Na próxima lição, com certeza ele vai ter, tá? Projeto, participe do projeto Mais 3 inscritos no canal. Você já ativou o sininho? Já se inscreveu? Já deu o like? Deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e não esqueça de divulgar o canal pelo menos para mais 3 pessoas. Bom, chegamos ao final para orar. Quero lembrar você, quero agradecer. Algumas pessoas têm enviado recurso e nós estamos chegando aí perto aí para poder trocar pelo menos a cadeira por hora. O valor que tem sido enviado, eu creio, em nome de Jesus, que vai ser possível trocar essa cadeira, tá bom? Em nome de Jesus. E eu fico feliz por isso. E vamos partir aí para o projeto do computador, que é bem mais pesado, né? É bem mais pesado. Eu tenho que falar isso, não adianta. Basta você chegar e ver aí os preços, como é que tá custando aí preços de computadores, tá? Então, eu sei que o Senhor pode nos enviar o recurso, nos abençoar, nos dar condição. Eu sei que de uma forma ou de outra, esse computador, uma hora, ele vai ser trocado. Ele está sendo usado... Veja bem, o computador não foi comprado, esse computador aqui não foi comprado com recursos da obra. Não. Meu trabalho, graças a Deus, tá bom? E ele tá aí há 3 anos e pouco, pelo menos, no canal, servindo ao canal. Então, tá vendo? Servir a Deus com talentos, com dons, com recursos. É algo que foi comprado com trabalho, meu trabalho. Mas tá servindo a obra. É isso que nós temos que aprender. Colocar os talentos, os dons, os recursos à disposição da obra de Deus. Você também faz isso. Outros fazem. Mas aí chega uma hora que ele precisa de substituição. Então tem aí 2 QR Codes na tela, tá bom? Um é pelo aplicativo do seu banco. Você lê, coloca o valor que você achar por bem. Ou você pode também fazer por meio da chave Pix, tá? E o 2, você vai abrir a câmera do seu celular. Tudo isso aí para quem tá na TV, né? Quem tá no celular não precisa, ele pode fazer direto. Mas aí você lê com a câmera da TV, lê com a câmera do seu celular na TV, e aí você pode fazer aí a doação por Pix, boleto ou cartão de crédito. Aí fica a seu critério, tá bom? Esse QR Code, os 2, né? 2 QR Codes estão na tela porque me pediram para colocar. E eu tô colocando no final. Falaram, pastor, bota aí durante... Não. Deixa no final. Deixa aí no final quietinho. Quem chegou até aqui realmente quis assistir a aula toda. Tem uma compreensão melhor da situação. Tá? Volto a lembrar você, já foi lançado o meu curso aí, Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Várias pessoas, pela bondade de Deus, têm adquirido. Falta você. Se você ainda não adquiriu, adquira, tá? Quem já adquiriu, com certeza, pode deixar aí um comentário falando o que tá achando já. Então, em nome de Jesus, eu quero agradecer. É um projeto que vem sendo gerado. Anunciei 5 meses antes. E, graças a Deus, no lançamento, que foi no dia 4 de novembro de 2023, as pessoas foram lá e começaram a comprar o curso para a glória de Deus. Deus seja louvado. E assim a obra do Senhor continua indo. Então, não deixe de adquirir o seu. Esse curso é meu. Não é um curso que eu estou indicando de outras pessoas. É meu, tá bom? E eu tenho certeza que você clica no link, lê tudo que tá lá, você vai ver tudo que tá lá e você vai entender bem, tá? E aí você vai tomar a decisão, tá bom? Preço aqui acessível, não é um preço... Não, é um preço acessível. Dei uma promoção de lançamento, mas mesmo sem a promoção de lançamento, o preço está muito acessível para o que se vê aí, para a realidade de muitas outras coisas, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos lá para nossa oração nesse momento. Pegar aqui o caderno de oração, tá? Pode ser que o seu pedido não esteja aqui, mas ele representa. O caderno representa os pedidos nesse momento. Quero que você não esqueça de orar pela minha vida e pela minha menina princesa. Minha esposa, Ângela Manhãs Luna, nós precisamos muito, muito. Pela saúde dela também, principalmente. Não deixe de orar, nós precisamos. Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, diante da Tua presença eu me coloco mais uma vez. Eu quero apresentar, Senhor, nesse momento, cada causa, cada necessidade
Em primeiro lugar, dos missionários que estão no campo. Missionários e missionárias, suas famílias. Quero pedir ao Senhor que dê sensibilidade ao nosso coração, aos nossos corações, para que possamos contribuir com a Tua obra, Senhor, porque essas pessoas precisam. Que o Senhor possa usar nossas lideranças, Senhor, na administração desses recursos, para promover, Senhor, o Teu reino. Que o Senhor tire do nosso coração toda a dureza, toda a insensibilidade. Que não venhamos seguir nunca o exemplo da igreja de Corinto nessa parte, mas que possamos seguir o exemplo da igreja em Filipos, os filipenses, porque eles generosamente contribuíam. Que possamos ser generosos, Senhor. Que não tenhamos, Senhor, um coração avarento, Senhor, pois o Senhor não se agrada disso. Que o Senhor venha tomar essa aula. Tome os professores, professoras. Usa teus filhos, Senhor, com poder e glória. Que eles sejam usados como instrumento nessa aula. E que teu Espírito Santo convença os alunos. Porque nós não temos como convencer ninguém, só o teu Espírito. Então que haja convencimento da tua parte, Senhor. Eu entrego agora cada causa, Senhor, que está representada nesse caderno de oração. Cada problema, cada necessidade. Senhor, eu quero te pedir salvação. Salvação para aquelas pessoas que estão aí no vício das drogas, envolvidos no tráfico, na jogatina, na prostituição, no alcoolismo. Quantas pessoas, Senhor querido, estão escravas, Senhor, são escravas da sua natureza pecaminosa. Mas o Senhor veio para desfazer toda a obra maligna. Teu Filho Jesus se manifestou. E a tua palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Que essas pessoas estejam diante da verdade que liberta. Que elas possam ser libertadas, Senhor, para servir ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Ah, Deus, alcança as pessoas, Senhor. Alcança essas pessoas que estão aí sofrendo, Senhor, precisando. Pessoas que talvez não tenham nem consciência, Senhor, que precisam de salvação, mas que a tua palavra chegue até elas. Senhor, que ela chegue para os familiares daqueles que estão assistindo esse vídeo. Que ela chegue para as pessoas que estão à volta, Senhor. Pai querido, aos vizinhos, como aqui também. Que essa palavra chegue, Senhor, aos meus vizinhos. Que eles sejam alcançados pela tua palavra. Que eles tenham um encontro real e verdadeiro com teu Filho Jesus Cristo. Que haja uma mudança de vida. Como diz a tua palavra, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Ah, Senhor querido, a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O teu amor é grande, mas esse amor, Senhor, nós precisamos entender que esse amor, Pai querido, Pai amado, foi de dar teu Filho, mas para recebermos salvação, nós precisamos aceitar Jesus. Não adianta dizer que crer em ti, se não aceitarmos Jesus e vivermos para agradar ao Senhor. A prova da nossa aceitação verdadeira é viver uma vida de obediência, Senhor. Então, Senhor, que vidas sejam salvas, que pessoas sejam alcançadas através daqueles que estão no campo missionário, fazendo missões transculturais, daqueles que estão aí fazendo missões urbanas, Senhor, na localidade. Toma em tuas mãos, Senhor. Agora as famílias, Senhor, dá estrutura a esse casamento. Não deixe esse casamento acabar. Essas famílias que estão sendo bombardeadas. Esse pai que não sabe lidar com os filhos. Essa mãe que não sabe lidar com os filhos, Senhor. Ajuda eles. Senhor, toma nas tuas mãos nesse momento pessoas doentes, enfermas. Eu não sei qual é a doença, mas nesse momento, Senhor, se alguém que está aqui assistindo esse programa está doente e se puder colocar a mão no local da enfermidade, que seja colocada agora a mão no local da enfermidade. E eu, em nome de Jesus, eu peço cura nesse momento, Senhor. Que haja saúde na vida dessa pessoa agora. Que ela seja curada. Que ela seja, Senhor querido, Senhor amado, sarada dessa enfermidade. Que ela seja, Senhor, liberta desse mal. Em nome de Jesus. Também te peço, abre portas de emprego. Senhor, dá vitória nessa causa na justiça. Essa aposentadoria, Pai querido, esse benefício, Senhor querido, Senhor amado, entra nessa causa.
Senhor, pessoas que estão, Pai querido, também depressivas, ansiosas, com crise do síndrome do pânico. Ó Deus querido, ajuda, Senhor, vai de encontro. Tantos problemas, Senhor. Mas eu sei que Tu pode dar solução. Eu apresento tudo nas Tuas mãos nesta hora. E eu creio que em breve, pessoas vão vir contar testemunhos, Senhor, de cura, de libertação de familiares, de porta de emprego aberta. Senhor querido, abre portas de emprego, de causas na justiça, de, Pai querido, restauração na família. Eu creio, Senhor. Eu creio, em nome de Jesus. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. E eu te peço essas bênçãos em nome de Jesus. Eu quero agradecer você que ficou até agora. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Nesse momento eu vou dar a bênção apostólica, e na próxima tela eu tô deixando vídeos de recomendação. Não vai ter o Entende Tu que Lês dessa vez, porque é como eu disse, eu vou deixar apenas o aviso, quem sabe alguém pode não se ligar no que eu falei durante toda a aula e aqui, então o aviso fica ali, mas não tem Entende Tu que Lês, mas eu vou deixar a recomendação. Tenham deixado um vídeo aí aprendendo sobre a salvação, que eu tô achando muito importante que você assista esse vídeo, porque você vai saber sobre a salvação para você mesmo, que vai além daquilo que você conhece superficialmente, e também para falar do amor de Deus para outras pessoas que podem ter vários questionamentos, e esse vídeo vai te ajudar. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos vós que aguardam, e eu também estou incluído, a volta do Senhor, e todos digam amém!